Salmo 112, versículo 7. Não teme mais notícias, ou não se atemorizará de más notícias. Por que ele não teme as más notícias? Porque confia plenamente no cuidado do Senhor, ou o seu coração é firme, confiante no Senhor. Então a pessoa que confia em Deus, ela não tem medo das notícias ruins. Você sabe que tem gente que recebe uma notícia ruim e ela desaba, cai no desespero. Mas a palavra de Deus diz que quem confia em Deus não teme notícias ruins. Você sabe que a gente fala na igreja sobre fé, a gente fala na igreja sobre louvor, sobre adoração, falamos na igreja sobre pecado, falamos na igreja sobre céu, sobre o inferno, mas se prega muito pouco na igreja sobre confiança em Deus. Por exemplo, se você estiver passando agora nesse momento por momentos difíceis, só uma coisa vai poder te livrar: a tua confiança em Deus. Se você estiver passando por momentos de medo, você só vai vencer esse medo se você confiar em Deus. Se você está passando por tempos de escassez financeira, você só vai vencer esse tempo de escassez se você confiar em Deus. Por que você deve confiar em Deus? Porque Deus ele é consistente, não muda. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, diga isso, Deus não muda. Você namora com uma pessoa no verão, você noiva com uma pessoa na primavera, e quando você casa com a pessoa é o inverno. E é no inverno que você descobre quem é a pessoa. As pessoas mudam. Você começa a namorar uma pessoa, ela está sempre perfumada, sempre arrumada, sempre maquiada, sempre sorrindo. E depois que você casa com essa pessoa, você vai ver ela bagunçada, sem maquiagem, sem filtro, sem chapinha, sem batom, nenhum pretexto segurando as partes do corpo dela. É ali que você vai saber quem é a pessoa. Às vezes você só vai descobrir que uma pessoa tem vício depois que você casa com ela, que enquanto você namorou com ela, ela conseguiu esconder. Você descobre que aquela pessoa é viciada numa droga, ou no álcool, no cigarro, ou na pornografia. As pessoas mudam. Sim ou não? Só que Deus, ele é imutável. Deus, ele é o mesmo. Deus, ele é o mesmo de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil anos atrás. Ele é o mesmo hoje. E diga assim: será para todo sempre. Confiança em Deus não é para momentos fáceis. Confiança em Deus não é para momentos felizes. Confiança em Deus é para momentos difíceis. É para aquele momento quando você recebe uma notícia ruim. Você não precisa ter confiança em Deus quando você é promovido, mas você vai precisar de muita confiança em Deus quando você é demitido. Sim ou não? Sim ou não? Você não precisa de confiança em Deus quando a porta está se abrindo. Você precisa de confiança em Deus quando a porta se fechou e parece que não vai se abrir. Você não precisa de confiança em Deus quando o médico diz para você que a doença sumiu, ou que ela está desaparecendo, ou que você não corre mais risco de vida. Você vai precisar de confiança em Deus quando o médico olhar para os teus exames, ou para os exames do teu familiar, e falar que a doença está cada vez mais agressiva, e que não há mais nada que se possa fazer. Você não precisa de confiança em Deus quando você está bem, quando você está motivada, quando você está feliz. Mas se você cair em depressão, você só vai vencer essa depressão se você confiar em Deus. Você não precisa de confiança em Deus se você tem dinheiro sobrando na tua conta, mas você vai precisar de confiança em Deus se você tem muitas contas para pagar essa semana, esse final de ano, e você não tem tudo para pagar. Você vai precisar confiar na provisão de quem? De Deus. Você vai precisar confiar em Deus quando você estiver orando pelo teu marido, ou pela tua esposa, ou pelos teus filhos. E se você tem alguém viciado em casa, parece que a tua oração não está surtindo efeito. Parece que quanto mais você ora, piores eles ficam. Você vai precisar de confiança em quem? Coloca aí nos comentários: você precisa confiar mais em Deus. Quem confia em Deus nunca está sozinho. Quem confia em Deus nunca está. Naum capítulo 1 versículo 7. Naum, profeta Naum, um dos profetas pequenos, os menores profetas. O Senhor é bom. Repete isso comigo: o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam.
Então nós temos a fé, o meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós não temos só a fé, nós temos também a confiança em... Você lê a sua Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, você ouve falar sobre fé, você ouve falar sobre confiança. Nós temos pessoas que estão há anos na igreja, ela não sabe a diferença, o que é fé, o que é confiança. Existe uma diferença, amém? Você precisa vir na igreja, aprender a palavra de Deus, e aquilo que você aprende, você tem que aplicar no teu dia a dia. Qual é a diferença de fé para a confiança? Fé é você crê nas promessas de Deus, na palavra de Deus, você crê em Deus, amém? O que é fé? Diga assim, fé é você crer. O que é confiança? Confiança é você permanecer naquilo que você está crendo. Não basta você ter fé, não basta você crer, porque você pode crer domingo e está duvidando na segunda-feira. Você pode crer agora, porque você está na casa de Deus e nós temos um ambiente propício que leva você a crer. Mas quando você chegar em casa, ou quando você for para o trabalho amanhã, quando você for lidar com os problemas do seu dia a dia, quando você for lidar com as guerras espirituais, você não pode crer, você tem que permanecer crendo naquilo que Deus te falou contigo, amém? Então fé é crer, confiança é permanecer naquilo que você crê. Foi a fé que fez Pedro sair do barco. Quando Jesus disse vem, ele creu. O que faltou para Pedro não foi fé. Pedro não afundou por falta de fé, Pedro afundou por falta de confiança. A fé fez ele obedecer a palavra de Deus, mas ele tinha que confiar que mesmo no meio daquela tempestade, ele continuaria andando e chegando até onde Jesus estava. A fé olha para Jesus e diz, eu vou. A confiança olha para os problemas e diz, não vou afundar, porque eu confio em... Fé é uma atitude, diga isso, fé é uma atitude. Confiança é continuidade. Um exemplo simples. Por exemplo, tem gente que vai para a academia para emagrecer e ao invés dela emagrecer, ela engorda, mesmo indo na academia, porque o importante... Quanto tempo uma pessoa fica numa academia? 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1h30 no máximo. Só que o dia tem quantas horas? 24 horas. Tão importante quanto o que ela faz na academia é o que ela faz quando ela está fora da academia. Os dois são importantes. Sim ou não? Você sabe que tinha Você sabe esses malabaristas, esses homens que atravessam, que andam naquelas cordinhas assim? Você sabe? Tinha um malabarista que ele colocou uma cordinha bem fininha em 2 prédios bem altos no centro de uma cidade. Começou a se juntar gente. Ele pegou aquela vara de equilibrista e passava de um lado para o outro, as pessoas batiam palma. Daqui a pouco ele jogou a vara fora e ele andava sozinho, sem vara nenhuma, só se equilibrando, e o pessoal batia palma, até que teve uma hora que ele pegou um carrinho de mão, sabe esses carrinhos de obra, carrinho de mão? E ele começou a andar naquela cordinha, naquele cabo de aço, num carrinho de mão, de um lado para o outro, como se estivesse andando em terra firme. Aí ele desceu, olhou para uma senhora e perguntou assim, a senhora tem fé que eu possa voltar lá em cima, pegar uma pessoa, colocar no carrinho de mão e atravessar de um prédio para o outro naquela corda, o carrinho de mão e a pessoa dentro de um carrinho de mão? E a mulher falou toda entusiasmada, eu creio, então eu escolho a senhora para subir no carrinho de mão comigo. Aí ela disse, não, agora eu não confio. Ela tinha fé que podia ser possível, mas ela não confiava que poderia ser possível com ela. Essa que é a diferença de fé, confiança. Vai ter momentos na tua vida que tudo vai desabar. Vai ter momentos na tua vida que tudo vai estar dando errado. Vai ter momentos na tua vida que a guerra vai ser muito grande. Vai ter momentos que na tua vida que as notícias vão ser ruins. Vai ter momentos na tua vida que nada vai fazer sentido a não ser você crer e confiar em quem? Em Deus. Vou te dar 7 passos para você aprender a confiar em Deus. Você tem que assistir mais de uma vez. Coloque em prática. 7 passos para você confiar em Deus. Primeiro passo, admita que você não consegue sozinho. Você está lutando com algo que você não está conseguindo vencer. É bom você se curvar logo diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não consigo resolver isso sozinha. Eu preciso da tua intercessão. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu espírito. Eu preciso da tua bênção. Amém? Admita que você não consegue sozinho. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o coração. Confia no Senhor de todo e não te apoies no teu próprio entendimento.
Segundo passo para você confiar em Deus: entregue a sua vida a Deus, não somente o teu problema. Olha aqui para mim. Tem muita gente que quando ela está doente, ela vem entregar a doença. Tem muita gente que quando está com dívidas, ela vem aqui no altar e entrega dívidas. Tem muita mãe que tem problema com o filho, com a filha, vem aqui no altar e entrega: Senhor, eu te entrego o meu filho. Senhor, eu te entrego a minha filha. Senhor, eu te entrego a minha carreira. Senhor, eu te entrego isso. Não basta entregar o problema, você tem que entregar a sua vida. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho, ou seja, a tua vida ao Senhor. Vida, você já entregou a tua vida, você já renunciou aos teus pecados, você já abandonou a vida mundana, você já se arrependeu, você já mudou o curso da tua vida, você já começou a obedecer a palavra de Deus, ser fiel a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Terceiro passo para você confiar mais em Deus: lembre-se do que Deus já fez por você. Você já teve experiências com Deus? Deus já fez coisas na tua vida, Deus já fez coisas na tua família. Sempre que você estiver passando por uma luta, sempre que você estiver passando por uma guerra, sempre que você estiver passando por um deserto, sempre que você estiver passando por uma tentação, lembre-se do que Deus já fez na tua vida. Se Ele fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, diga assim: o meu Deus fará outra vez. Salmo 77, versículo 11 ao 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Amém? Tem gente que lembra de mágoa, lembra disso, trauma. Lembre-se do que Deus já fez. Tem muita coisa que você está vivendo hoje que é fruto de orações que já foram respondidas. Quarto passo para confiar mais em Deus: acalma a tua alma. Lembre o teu coração, lembre os teus pensamentos, lembre para a tua alma: Deus está no controle. O fato de você não estar no controle, você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle da tua vida. As coisas podem estar fora de controle, do teu controle, mas diga nunca, jamais do controle de Deus. Então você tem que se acalmar. Domingo, quando eu cheguei no hospital para visitar minha mãe que estava na UTI, estava lá a tia, a irmã, todo mundo aflito, desesperado, falando que ia morrer, que estava piorando. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu acalmei todo mundo. A gente não pode se desesperar com quem está desesperado. Você, olha aqui para mim, você nunca pode entrar num clima ruim. Você tem que mostrar confiança, você tem que mostrar firmeza, você tem que mostrar calma. Desespero só vai fazer você tomar decisões, declarar coisas ruins, trazer coisas ruins para a tua vida. Salmo 46, 10. Aquietai-vos, tenham calma, não se desespere, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Você crê nisso? Então não chegue na tua casa e vai brigar, mas está todo mundo brigando, mas você não vai brigar. Está todo mundo discutindo, mas você não vai discutir. Está todo mundo murmurando, mas você não vai murmurar. Está todo mundo desanimado, mas você não vai desanimar. Está todo mundo com medo. Não, eu vou confiar em Deus. Quinto passo para você confiar mais em Deus: confie mesmo quando tudo estiver dando errado. Confie mesmo quando tudo estiver dando. Muitas das vezes fracasso e sucesso são muito parecidos. Você sabia disso? Muitas das vezes fracasso, eu vou fazer uma pregação sobre isso, fracasso e sucesso são muito parecidos. Vai ter momento na tua vida que você vai estar fazendo tudo certo, tudo direitinho, de acordo com a vontade de Deus, de acordo como tem que ser feito, mas parece que os frutos não nascem, parece que a colheita não vem. Continue. Tem gente que ela vai indo muito bem, mas ela é muito preocupada com os resultados. Você conhece gente que começa a fazer uma dieta, aí ela está fazendo direitinho, só que ela se pesa todo dia. Aí quando ela vai na balança, não emagreceu nada. Aí ela fala: quer saber de uma coisa? Isso não funciona para mim. Aí ela come mais ainda. Aí quando ela vai se pesar, ela está mais gorda ainda. Aí ela fica deprimida. Você tem que entender, olha aqui para mim, que tudo tem um tempo determinado. Chega uma hora que as coisas, que Deus vai fazendo as coisas se encaixarem. Chega uma hora que tudo começa a mudar. Teve um momento na vida de José, teve uma noite na vida de José que foi a última noite dele na prisão. Não se esqueça que José saiu da prisão para ser governador. Veja como fracasso e sucesso parecem muito. Quando José estava preso lá, isso parecia sucesso ou parecia um fracasso? Parecia um fracasso. Ele estava fracassado, tudo que ele fazia dava errado.
Quando acontecia uma coisa boa na vida dele, o diabo criava alguma situação para ele ir para o fundo do poço de novo. Mas ele continuou confiando em quem? Em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus mesmo quando tudo está dando errado. Abacuque 3, capítulo 17 ao 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, esse ainda que é muito importante, olha aqui para mim, esse ainda que é muito importante, ainda que meu marido vá embora, ainda que meu filho continue usando droga, ainda que o diagnóstico seja ruim, ainda que as dívidas aumentem, ainda que eu não tenha dinheiro para pagar aluguel, ainda que eu continue deprimido, ainda que eu continue fraco, ainda que as coisas continuem dando errado, diga assim, eu continuo confiando no meu Deus. Você vê que o profeta Abacuque, ele fala ainda que muitas vezes, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor. Eu não posso me alegrar na figueira, eu não posso me alegrar na oliveira, eu não posso me alegrar nas ovelhas, mas eu posso me alegrar em Deus, amém? Exultarei no Deus da minha salvação, ainda que, continuo confiando. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, diga assim, tu estarás comigo. Sexto, confie na fidelidade de Deus, não no que você vê. Confie na fidelidade de Deus e não no que você vê. O diabo vai tentar te enganar pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente. Salmo 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Confie na fidelidade de Deus. Deus sempre foi fiel. Sempre que você estiver pensando em desistir, declare, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Lembre-se de que Deus já está no teu amanhã. Deus, ele é eterno. Deus não está preso a passado, presente nem futuro. Você está atormentado com algo que você tem que resolver amanhã, essa semana, dezembro, janeiro. Tem gente que já está preocupada com o ano que vem. O diabo vai te alimentar de mais notícias, de notícias ruins, para você viver sempre com medo do teu amanhã. Lembre-se que Deus, você não sabe do dia de amanhã, mas Deus sabe. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não temas, por que você não vai temer? Porque Deus está comigo. Diga assim, Deus está comigo, Deus está comigo. Não te assombres. Tem gente que está assombrada. O mundo está uma confusão danada. Brasil é banco quebrando, é problema político, é crise na igreja evangélica. Está crise de tudo quanto é lado. Para você viver com medo, para você viver assombrado, o que você precisa para momentos de crise? Confiar em quem? Não te assombres. A maioria das pessoas hoje vive à base de remédio, calmante, antidepressivo, remédio para controlar a ansiedade, vivem assombradas, vivem com medo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, amém? Se ninguém puder te ajudar, diga assim, Deus vai me ajudar. Se ninguém quiser te ajudar, diga, Deus vai me ajudar e te sustento. Nosso sustento vem de Deus, vem da palavra de quem? Eu te sustento com a destra da minha justiça. Se a gente vem na igreja domingo de manhã, quem aqui domingo é o teu único dia de descanso? Levante as mãos, levante as mãos. Não dá vontade de ficar deitado até meio-dia? Mas você sacrifica o teu único dia de descanso para vir aqui na igreja. Às vezes você chega em casa, tem que fazer tudo correndo, marido já está lá enchendo o saco porque quer comer alguma coisa, não tem nada pronto, ou então você tem que preparar as coisas ou de manhã cedo ou sábado à noite. Aí você vem na igreja, recebe a palavra de quem? Mas você vive como todo mundo. Não se alimente de coisas ruins. Se você se alimenta só de coisa ruim, você vai achar que nada de bom está acontecendo. Tem coisa boa também acontecendo. Você tem que entender que coisa boa não dá audiência. O que é o evangelho? Evangelho quer dizer boas notícias. Evangelho quer dizer boas novas. Por isso que você tem que dormir, e antes de você dormir, você tem que meditar na palavra de Deus. Deus falou para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, que você vai ser bem sucedido, amém? Pela manhã, não pega esse maldito zap, que as pessoas ficam te mandando um monte de coisa ruim, um monte de teoria da conspiração, que você não sabe se é verdade, se é mentira. Não é que você tem que ser mal informado, mas você tem que saber mais de Deus do que está acontecendo com esse mundo. O mundo sempre esteve uma confusão. Porque quem é o príncipe desse mundo não é Jesus. Quem é o príncipe desse mundo é o diabo.
Pior coisa que tem é você viver com medo. A pior coisa que tem é você ir para o trabalho com medo de ser demitido. A pior coisa que tem é você abrir o seu negócio com medo de fechar no vermelho. A pior coisa que tem é você ir dormir com medo. Por isso que você precisa confiar em Deus. Porque Deus vai te dirigir, Deus vai te guiar, Deus vai dar sabedoria para você como deu para José. José usou os 7 anos de vacas gordas, José usou os 7 anos de fartura para lutar contra os 7 anos de crise. Você já viu a sabedoria que tem nisso? Sempre que você estiver num tempo de prosperidade, sempre que você estiver num tempo de prosperidade, não gaste tudo, porque a vida é feita de estações. Use a prosperidade para combater a pobreza. Use o tempo de abundância para combater a crise. José usou os 7 anos de fartura para vencer os 7 anos de pobreza. Quando todo mundo quebrou no mundo, José estava próspero, o Egito estava próspero. Você tem que saber usar as coisas. Dinheiro não some, dinheiro não evapora. Tem sempre alguém ganhando dinheiro. Dinheiro pode não estar indo para o teu bolso, está indo para o bolso de alguém. Agora Deus pode te dar uma estratégia, Deus pode te dar uma direção, Deus pode te dar sabedoria. Qual foi o primeiro pedido que Salomão fez para Deus? Sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria vale mais do que qualquer ouro desse mundo. Você sabe qual é o metro quadrado mais caro do mundo? Você sabe qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Você sabe qual é o metro quadrado mais caro daqui de Belém? Olha aqui para mim, acorda, olha aqui para mim. O metro quadrado mais caro é o teu cérebro. O metro quadrado mais caro que uma pessoa tem é o cérebro dela, a cabeça dela, os pensamentos dela. Se você tiver os pensamentos de Deus na tua cabeça, os pensamentos de Deus na tua cabeça, você vai saber usar algo que é mais poderoso do que qualquer coisa no mundo, que é o teu cérebro, tua cabeça. Se tem um problema, tem uma solução. Amém? Não importa se você tem 20 anos ou 70 anos, você pode se levantar. Agora você nunca vai ter direção, você nunca vai ter sabedoria se você tiver acumulado de mágoa, tristeza, rancor, trauma, dúvida, medo, ansiedade. Amém? Por isso que eu não guardo mágoa, ressentimento de ninguém. Eu não fico me lembrando de nada do meu passado. Eu tenho sabedoria de Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Todo mundo que eu amo, seja familiares, seja parentes, sejam amigos, todo mundo que eu amo já me decepcionou pelo menos uma vez na vida. Aí vamos para o outro lado, aqueles que me amam, eu também já decepcionei, pelo menos uma vez na vida. A gente se lembra das pessoas que nos decepcionam, mas a gente se esquece das vezes que a gente decepcionou. Então se eu ficar me lembrando de coisas de 30 anos, 40 anos, tem gente que tem 60 anos e fica remoendo coisas quando ela tinha 8 anos, 7 anos. Você vai ficar sem amigos, você vai ficar sem família, que toda família tem problema, toda família tem conflito. Você vai terminar a sua vida sozinha, sozinho, amargurado. Então por isso que eu perdoo, ninguém me deve nada, ninguém me deve nada. Quando alguém vem, olha, você não lembra, eu já tinha esquecido isso aí. Eu sou que nem José, Deus me fez esquecer, porque se eu não posso resolver todos os problemas da minha vida, eu posso pelo menos ter paz. Não é bom ter paz? Não é bom ter paz? Não é bom ter paz? O apóstolo Paulo disse, se possível, tenha paz com todo mundo. Quando alguém quer criar algum caso comigo, eu já digo logo, não, você está certo, eu dou logo a razão. Lembre-se, quando pessoas idiotas quiserem brigar com você, dê logo a razão para ela. Dê logo a razão, dá a razão para o idiota, que o idiota fica feliz. Então dê logo a razão, não, você está certo, você está certíssimo. Aí a pessoa, não, eu já te disse que tu está certo, tu já venceu. Tu quer um troféu, eu compro para você. Está aqui. Eu quero que você ganhe todas as discussões. Olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, veja aquelas pessoas que ganham todas as discussões. Ela briga por político, ela briga por causa de religião, ela sempre vence. Você vai ver que essa pessoa não vence na vida, porque ela não tem energia para vencer, porque toda energia que ela tem é só para ficar brigando e discutindo. Eu preciso estar em paz, porque eu preciso de força para vencer. Eu não tenho tempo para picuinha, eu não tenho tempo para fofoca, eu não tenho tempo para disse e me disse. Eu tenho promessas para se cumprir na minha vida. Você tem promessas para se cumprir na sua vida? Então é melhor você confiar em Deus, é melhor você se concentrar, porque eu vejo que essas promessas vão se cumprir. Amém? Se falaram de Jesus, não vão falar de mim, não vão falar de você. Agora não entregue somente os problemas, entregue a tua vida. Graças a Deus.